Determine a equivalência lógica de P se e somente que. Bom, nós vamos analisar cada uma dessas proposições e ver qual delas vai ter uma equivalência lógica, ou seja, todas as respostas vão ser compatíveis, certo? Não é habitual questões de equivalência lógica que não usem o se então, certo? Habitualmente as questões são de se então. Se você está acompanhando a playlist, eu falei no vídeo passado que nunca tinha visto uma questão de equivalência lógica que não fosse de se então. Eu estou vendo a primeira aqui também, certo? Então, o que acontece? Como eu disse, embora caiu de um outro conteúdo, não compensa decorar, porque dá trabalho demais, certo? Dá trabalho demais decorar e é bastante complicado. Então, quando cai uma equivalência lógica que não é do se então, o que a gente faz? Bom, eu vou mostrar para você o que é que a gente faz, tá certo? E no final mais do vídeo, eu vou dar uma sacadinha para você aqui de como você poderia ter feito isso só no olho, tá ok? Então vamos analisar a letra A. Será que a proposição P tem uma equivalência lógica com P se somente que? Essa é a tabela verdade do se somente se, né? Isso aqui você tem que ir para a prova sabendo montar essa tabela de todos os conectivos. Mas vou explicar lá rapidinho aqui. Se somente se significa o seguinte: quando esse acontece, obriga esse a acontecer. E não há outra forma, se somente se. Então veja, esse aconteceu, obrigou esse a acontecer. Como aconteceu, verdade. Aqui, verdade, aconteceu. Obrigatoriamente aqui também deveria ser verdade, e não foi. Por isso a proposição deu falsa, porque aqui obriga essa a ser verdadeira. Aqui deu falso. Como é somente se, ou seja, se e somente se, a única forma daqui da verdade é essa aqui ser verdade. Essa é a ideia do se somente. A única forma daqui da verdade é a primeira ter sido verdade, não é. Então isso aqui deu falso por isso. E aqui deu falso com falso verdadeiro. Por quê? Quando a primeira é falsa, obriga a segunda a ser falsa. Tá? Então a ideia do se somente se é essa. A primeira a ser verdade obriga a segunda a ser verdade. A primeira a ser falsa obriga a segunda a ser falsa. Se algo diferente acontecer, a proposição dá falsa, certo? Por que deu verdade em cada um aqui? Porque a verdade obrigou a acontecer verdade e deu certo. A falsidade obrigou a dar falsidade e deu certo. Então, por isso, essa proposição aqui ela é dada como verdadeira, né? Tanto a primeira quanto a última. Enfim, vamos para a proposição P de fato. Aqui está a proposição P, certo? Quando ela deu verdade, aqui deu verdade. Ótimo, parece que temos uma equivalência lógica. Mas vamos para a segunda linha. De novo, a P está dando verdade e aqui está dando falso. Veja, então aqui já não temos uma equivalência lógica. Por quê? Quando aqui dá verdade, aqui tem que dar verdade também. E nós achamos na segunda linha um caso onde a P está dando verdade e o conjunto da obra, que é o P se somente que, está dando falso. Teria que dar sempre igual. Aqui, a coluna do P com a coluna do se somente, certo? Então, já eliminamos a letra A. Vamos pular aqui para D, para depois a gente fazer a B, que elas são parecidas, mas a D é mais fácil de ver. O que eu quero? Que a coluna Q seja igual à do P se somente Q. Não é verdade. Ó. Aqui deu verdade, aqui deu verdade. Beleza. Aqui deu falso, aqui deu falso. Beleza também. Mas olha só, na terceira coluna deu verdade e aqui no final deu falso. Então, nós temos uma diferença, não temos equivalência lógica. Não está igual em todos os casos. Agora, a gente pula para a letra B. A alternativa B, ela diz que é o não que, certo? O não que é o contrário disso aqui. Então, olha só, aqui a primeira linha, se fosse um não que, teria que ser o quê? Falso. Falso aqui e está dando o que aqui, gente? Verdade. Então, já não temos também uma equivalência lógica. Então, já eliminei a letra A, já eliminei a letra B e já eliminei a letra D. Vamos ver, então, a letra C. Será que a letra C é equivalente a essa? A letra C diz não P, então que, né? Se não P, então que. Bom, para fazer o se então,
antes de pensar no se então, primeiro eu tenho que negar a proposição P. Tá? Então, a negação aqui tem prioridade. Essa palavra prioridade ela é importante, certo? Inclusive, você vai ver isso nos próximos vídeos eu falando sobre essa questão, porque caiu um exercício falando sobre prioridade. Enfim, primeiro eu tenho que negar o P para depois fazer a relação do se então. Então, eu vou trocar. Ó. Onde está verdade, eu coloco falso. E onde está falso, eu coloco verdade. Tem que dar o contrário. Então, VVFF ficou FFVV, porque eu troquei os valores da proposição P. A proposição Q continua igual, VF, ok? Então, vamos lá. Analisar isso sobre a perspectiva do se então. Quando a primeira é falsa, tanto faz o que vem depois, essa regra do se então. Se você está familiarizado com se então, você lembra disso. Quando a primeira é falsa, tanto faz o que vem depois. Pode ser verdadeiro ou falso, no final das contas vai dar verdade, ok? Vamos para a terceira linha. Aqui sim temos que tomar cuidado. Quando a primeira é verdade, obriga a segunda a ser verdade. E aqui na terceira linha deu certo, né? Ó, verdade, obrigou aqui a ser verdade e deu verdade mesmo. Então, verdadeira. Na quarta linha, a primeira deu verdade. Então, por obrigação, a segunda teria que ser verdade. E não foi. Por isso, a proposição deu falsa. E aí? Há equivalência lógica ou não? Não, não há. Porque ó, a primeira linha daqui com a primeira linha daqui deu certo, mas a segunda linha não está igual. A terceira linha também não, e nem a quarta. As quatro linhas deveriam estar idênticas, né? Então, se estivesse fazendo a questão, você já poderia parar bem aqui na segunda linha, porque já deu diferença, certo? Assim, só nos resta a letra E, né? Então, eu vou fazer para você aprender como é que se faz, tá certo? E, como eu disse, ainda tem uma dica para me dar para você, mas só me resta a letra E como alternativa. Bom, então vamos fazer por partes. Nós temos esse cálculo, né, digamos assim, para fazer. Nós temos que fazer ele por partes. Lembra-se, quando a gente faz conta na matemática, sempre a prioridade é o parêntese. Então, eu tenho que fazer esse aqui e esse aqui primeiro. É a minha prioridade. Então, eu vou fazer o P, então, Q. Então, eu faço essa primeira etapa, ela é igual sempre, né? VVFF, VFVF. No se, então, é essa tabela que a gente monta, né? Ó, verdade obriga a segunda a ser verdade, e aqui deu certo, então é verdadeira. Aqui a verdade obriga também da verdade, mas não deu verdade, por isso a proposição deu falsa. E quando a primeira é falsa, tanto faz o que vem depois, vai ser verdade. Então eu já fiz a primeira etapa, que é essa aqui, certo? Agora eu preciso fazer essa, quando eu saio do Q e vou para o P. Então veja, primeiro eu estava da esquerda para a direita, agora eu vou da direita para a esquerda. Vai ficar assim, ó. Por quê? Verdade obriga essa aqui a ser verdade. E como deu verdade, beleza, deu verdade aqui também. Quando a primeira é falsa, tanto faz o que vem depois. Então, eu já sei que deu verdade. Terceira linha. A primeira a ser verdade obriga a próxima a ser verdade. E isso não aconteceu. Por isso, a proposição deu falsa. Quarta e última linha. A primeira sendo falsa, tanto faz o que vem depois. A resposta final também vai ser verdade. Ok? Agora, o que a gente vai fazer? Nós temos essa aqui, que é essa coluna, e essa aqui, que é a segunda coluna que eu tenho aqui. Agora, eu vou usar o conectivo E. O que o conectivo E exige? Que exista uma verdade nas duas. Tá? Então, vamos lá. Ó. Verdade com verdade dá verdade. Falso com verdade, falso. Verdadeiro com falso, falso. Verdade com verdade dá verdade. Ou seja, no conectivo E, só dá verdade quando todas as proposições são verdade. Tá ok? Então, preste atenção na ordem. Fiz esse parêntese aqui, fiz esse parêntese aqui, porque a prioridade é sempre resolver os parênteses. Aí, pegando essas duas colunas, eu vou ligar elas pelo conectivo E. E aí eu lembro que o conectivo E exige para mim que todas elas sejam verdades. Aí eu fiz a relação, tá certo? Então, se você olhar para a tabela do P se somente Q e para essa tabela, elas estão idênticas. Onde na primeira linha nós temos verdade, na outra também dá verdade.
a segunda linha está falsa, a segunda linha aqui dá falsa, e assim nas outras duas também. Assim nós temos a resposta correta, que é a letra E. A gente nem precisava fazer isso, porque a gente já eliminou todas as outras. Mas eu prometi dar aqui uma sacada para você, tá certo? E é isso que eu vou falar agora. O P, então que, é chamado de condicional. E esse aqui é chamado de bicondicional. A condicional diz o seguinte: P então que. O que acontece? Na P então que, quando a primeira acontece, obriga a segunda a acontecer, certo? E o que seria o que então P? O que acontece no que, se acontecer sendo verdade, obriga o segundo a acontecer também. Então a ideia aqui da bicondicional é que verdade aqui obriga a ter verdade aqui. E verdade aqui obriga a ter verdade nesse outro. Então eu tenho dois se então. Um se então ligando, olha a setinha, do P para o Q. É isso que a setinha está fazendo aqui. Está andando do P para o Q. Mas tem uma outra setinha voltando, que é essa aqui, onde o Q obriga o P a acontecer. Não sei se você consegue perceber que nós temos duas condicionais. Uma saindo do P para o Q e outra do Q para o P, certo? E é isso que eu tenho aqui. Então, as duas coisas precisam acontecer. E é exatamente essa a exigência do conectivo I. Eu quero que as duas coisas aconteçam. Tanto o P obrigar o Q, quanto o Q obrigar o P. Não é tão simples, mas é uma ideia que talvez você possa ter para você lembrar da equivalência do P se e somente Q. Se não lembrar, aí é ir para o papel mesmo e fazer as equivalências, tá certo?